parágrafo Boa, aqui, diga lá. bastante... Picante. Não, veja só. Breves encontros narra momentos de um amor puro, vivido num ambiente impeditivo e destrutivo. Era próprio lá da ditadura, né? Que o Vitorino está nos falando aqui, que Sim. no enredo aqui passa pelo 25 de abril. Guerras coloniais. Onde as diferenças sociais são sobrevalorizadas por quem detém o poder de decidir. Boa, muito bom. E aí, no fundo, tem suponho que tem um outro escritor, que é Vítor Rocha, que é um escritor que está ligado também à mesma editora, e pôs esse comentáriozinho, que eu acho que também está engraçado esse comentário. Uma boa resenha. É a apreciação dele sobre o livro. O Vítor da Rocha diz o seguinte: um romance positivo, excelente, ancorado na época temporal em que se situa, leve como a sede de ilusão e real como a importância do vil metal na história dos homens, e particularmente na desconstrução, daí põe um desconstrução, né? Construção das ligações amorosas. Lê-se de um fôlego, apanhando-nos desprevenidos ao tocar-nos nas fibras mais secretas do humano, aquelas que sentem em toda candura a injustiça de pelo ouro se medir o valor das pessoas. Muito bom, parabéns, parabéns. Eu gostei desse comentário do Vítor Rocha. Muito bom. E quem é Margarida? Ora bem, tudo muito bom, tudo muito bem, mas quem é a Margarida? Que vida Margarida? A Margarida é uma menina rural que é adotada digo com os pais, mas os pais são aquilo que se chama, não sei como é que no Brasil, eu não queria que os brasileiros ficassem de fora a ouvir esta descrição. Havia as casas rurais em que era o caseiro, ou seja, era aquele que cultivava os campos e depois dava uma participação ao dono, que era o grande senhor, não é? Pessoas com e a Margarida era desses caseiros, só que era uma menina muito bonita, muito, muito engraçada, e no dia da comunhão solene dela, há uma senhora que gosta dela e que se vem a saber que é precisamente a senhora que tinha os terrenos. Portanto, chamamos assim a patroa. A patroa. Sim. A patroa. E ela gosta muito da menina e vai criá-la lá. Depois ela como vai ser criada lá, pois, pronto, isto tem uma descrição. Eu digo, é bom porque se vê o ambiente todo da época, e acho isso muito importante. Por exemplo, a descrição da casa para onde ela vai, é uma descrição quase que estamos a ver, penso eu. Ela, quando entra na casa, era uma menina pobre, vê aquela casa tão grande, tão boa, e ela vai fazer, e ela, ao ver, os olhos dela são descritos no livro que ela está a ver. E depois eles têm um filho, o filho depois vai-se coisa, e depois ela vai ter problemas com isso, depois não pode divorciar-se, porque depois é quando vem o 25 de Abril. Sim. E ela tem um rapaz que gostava dela, que nunca se declarou, que se vai declarar, etc, etc, e depois vem o 25 de Abril, e então ela pode libertar-se e divorciar-se, e entretanto, pelo meio, aparece um bocadinho de violência doméstica do outro indivíduo, que não era aquilo que se pensava, não é? Pronto, é mais ou menos uma história dentro deste género, mas é uma história da libertação da mulher, principalmente, que, pronto, teve uma escolha má quando casou com ele, mas tinha direito a escolher uma vida nova. A recomeçar. E isso não pôde fazer porque não havia a ditadura e não havia divórcio. E esse casarão da capa? Onde esse casarão não foi escolhido. Esse casarão era a tal casa dos patrões. Sim. Que depois uma imagem fictícia. É uma imagem fictícia. E embaixo está uma jovem daquela época, para retratar a Margarida, não é? E pronto. Mas a Margarida é um livro que tem sido bem vendido. Agora, veja bem, momento fofoca. Tem um ouvinte perguntando se a Margarida é mais bonita que a Dona Vânia. Agora deixei o senhor em Sarilhos. A Vânia é um bocadinho diferente da minha mulher, embora seja loira como ela. A minha mulher era loira e a Vânia também era loira. A Vânia é a filha. A minha filha. E a esposa é Cândida. Então, perdão, eu confundi. Então, a pergunta é se a Dona Cândida, a primeira dama, é mais bonita que a Margarida do romance. É ela mesmo. É ela mesmo.
E eu vou aqui, depois vocês podem ver depois aí as referências a quem eu dedico os livros. Eu dedico os livros muito, principalmente este da Comida Margarida, fala ali claramente na minha mulher. E eu vou dizer porquê. A minha mulher tem uma memória fotográfica. E depois, eu acontece-me qualquer coisa e digo, aconteceu isto, mas não consigo contar os pormenorzinhos. E a minha mulher vai comigo no carro a passear ao domingo e vai-me contando quando era novinha, fez isto, a opinião solene que está ali retratada foi ela que me contava e eu ouvindo. Ela é a fonte. Servia para entrar no romance. E a minha mulher ajudou muito nesse sentido, porque sem ela dá por ela. Porque eu não lhe perguntei, não, ela conta essas historinhas todas e conta as minuciosas, e isso para mim, para escrever, como eu tinha que fazer escrita da época, essas histórias serviram para lá expor. Portanto, eu isso tenho ali uma dedicatória logo no princípio do Comida Margarida, que se quisesse... Mostra aí, Camila, essa dedicatória. Comida Margarida. Pode ler a dedicatória, que é pequenina, que é um reconhecimento do valor da minha mulher naquilo na ajuda que tem no livro. Ou seja, a participação efetiva dela. É pequenina a dedicatória. Então vamos lá. Boa. A Cândida, pela companhia cúmplice e pela memória repleta de detalhes, que me ajudaram a lembrar, recriar imagens reais de uma época. Detalhes remete a Roberto Carlos, do qual o Vitorino é fã. Tem até foto. Eu gosto de todas. Porque eu desde os 16 anos, eu e a minha mulher, vivemos com o Roberto Carlos, desde os bailinhos da aldeia, essa coisa toda, aquela primeira fase do Roberto Carlos, que era aquela da Jovem Guarda, sim, Vanderleia, mais roqueiras, até à parte romântica do Roberto, que agora na fase já do meio para diante, ele dedicou-se mais a canções românticas, nós gostamos de tudo, Roberto Carlos. O Detalhes diz muito, claro. Porque eu estou-me a ver naquela época, do detalhe do retrato. Por exemplo, ele fala, olha o seu retrato que está e isto faz-me lembrar um bocadinho a minha mulher quando estava na tropa, tive 3 anos na tropa, e pronto, e vinha à casa. Na tropa é servindo ao exército. Serviço militar, que é para todos entenderem. E a minha mulher tinha uma fotografia, deu fardado, não é? A minha fotografia ao lado, e eu quando ouço isso lembro-me sempre disso. Coisa linda. E éramos solteiros, casei depois da tropa, não é? E ela tinha a fotografia ao lado da cama dela. E eu, quando o Roberto Carlos fala, olhar o seu retrato, faz-me lembrar tudo isso, os detalhes, diz-me muito. O cabelo comprido, que eu também usava. Quantos anos de casamento? Aquelas coisas todas. Quantos anos de casamento, de relação? Como diz? Quantos anos de que estão juntos? Desde o namoro até hoje? Nós tivemos 50 anos casados, coisa com a linda. cerimónia no dia 1 de janeiro deste ano. E vê que a paixão continua, né? Namorámos 7 anos. E namorámos 7 anos porquê? Porque naquele tempo quando chegávamos ali aos 19, 20 anos tínhamos a tropa, depois podia-se ir a ultramar e acontecer qualquer coisa de grave, e normalmente o casamento era sempre depois de vir da tropa. Ou seja, eu por acaso acabei por casar a tropa porque eu não cheguei a ir a ultramar. Fiquei por cá, fiquei aqui no Quartel-General do Porto muito tempo, e depois então tinha condições e casámos. Eu casei, ainda estava no serviço militar. Mas pronto, nós atrasámos o casamento precisamente por não se sabia o futuro, não é? Tínhamos a guerra no ultramar e morreram lá, naqueles 11 ou 12 anos, morreram 9.000 e tal soldados portugueses, outros vieram com traumas, sem pernas, outros sem braços, aquelas coisas todas, daqueles horrores da guerra. Horrores e, portanto, nós nunca brutalidade do humano. Nunca pensávamos em casar antes do serviço. Havia alguns que casavam, mas a maior parte não fazia isso. Bom, depois casei. Portanto, temos 50 de casados e mais 7 de namoro. Já nos conhecemos há um bocadinho, há algum tempo. Vamos avançar por causa do tempo, e eu quero fazer mais um bloco com ele. Já que o senhor falou em paixão, amores, teatro, eu estou trazendo uma canção que fala de palco, que fala de teatro, que fala dos romances. Vamos ver se o senhor conhece essa voz.